Pois é, se estás por aqui, muito provavelmente tens algum desafio a fazer pesquisa de palavra-chave. Mas nada temas. Porquê? Porque eu vou-te ajudar a encontrar um processo, um método muito mais tranquilo para tu efetivamente identificares quais são aquelas palavras-chave que vão trazer mais faturação para a tua loja online, entenda-se, mais vendas e por conseguinte tu ganhares tempo e agilidade a crescer sustentavelmente no Google através de SEO. O meu nome é Rui Patarrana, eu sou cofundador e especialista em SEO para e-commerce na Rank Panda e se ainda não subscreveste o canal, o que é que estás à espera? Só clicares aqui em baixo, subscreve e se gostares do vídeo, deixa o teu like, ajuda-nos, dá o teu feedback, é muito importante para nós, estamos a crescer o nosso canal, por isso, já sabes, contamos com o teu apoio, mas sem mais demoras, bora lá. Aquilo que tu estás a ver aqui no meu ecrã, não te assustes, ok? Porquê? Pode parecer super complexo este fluxo todo de automação, mas eu vou-te explicar passo a passo, vou simplificar para tornar as coisas mais simples e por outro lado eu vou-te mostrar efetivamente o que é que resulta, o que é que não, como é que tu podes adaptar ao teu contexto e esse é o processo que tu vais ver aqui neste vídeo. Portanto, primeiro ponto de todos, nós estamos a falar de pesquisa de palavra-chave e como estamos a falar de pesquisa de palavra-chave, nada poderia ser senão utilizar uma ferramenta de pesquisa de palavra-chave. No caso, eu estou a utilizar o SEMrush, tu podes utilizar qualquer outra ferramenta, como o Ubersuggest, a Ahrefs, o SEMrush, podes utilizar o Keyword Planner do Google, vai funcionar de qualquer forma. A ideia é sempre esta. Vais a uma ferramenta de pesquisa de palavra-chave e procuras pela palavra que tu desejas. No meu caso, eu procurei por plantas artificiais, ok? O exemplo que eu te vou dar aqui ao longo deste vídeo é sobre plantas artificiais, mas tu podes, lá está, fixar para outro exemplo qualquer, é só um mero passo a passo para tu entenderes toda a mecânica da coisa. O que acontece? Quando tu entras dentro de uma ferramenta de pesquisa de palavra-chave, como o SEMrush ou outra qualquer, o que tu vais fazer é, tu escreves a palavra e ele vai devolver vários termos. Neste caso, ele devolveu-me 549 palavras-chave. Entenda-se. Olha, Rui, quem procura por plantas artificiais, tendencialmente também vai procurar por isto que está aqui. E são 549 palavras-chave. Se tu alguma vez fizeste pesquisa de palavras-chave, tu sabes que isto é um loop infinito. Tu podes ficar ad eterno a fazer pesquisa de palavras-chave, que é o facto de encontras aqui alguma mais interessante e vais desdobrando. O que significa que destes 549 palavras-chave, tu podes ter uma catrefada delas muito mais do que aqui está. O que, por norma, é um trabalho exaustivo e demora tempo. Ou seja, vamos pensar que, em média, uma pesquisa de palavra-chave normal, ok? Vai demorar 4 horas do teu tempo. Ou seja, fazer pesquisa de palavra-chave demora 4 horas. Meio-dia a fazer pesquisa de palavra-chave. Ou seja, ires aqui, encontrar as palavras, basicamente chegares e exportares isto para um Excel e depois, ou seja, exportares isto aqui para um Excel e ires trabalhando no teu Excel palavras que fazem sentido e palavras que não fazem sentido. Exemplo, imagina o seguinte, eu tenho aqui a palavra flores. Eu sou uma loja online que vende plantas artificiais, não vendo flores. Ou, por exemplo, eu não vendo plantas do IKEA. Eu vendo as plantas que são do meu fornecedor e que nada têm a ver com o IKEA. Logo, eu nunca iria escrever nomes de produto a dizer IKEA ou, por exemplo, alguma página a falar sobre IKEA. Por exemplo, e isto acontece em dezenas de lojas online, que são o facto de tu encontrares aqui várias palavras que não vão fazer sentido para o teu negócio. Daí este trabalho de limpeza, filtragem, identificar se faz sentido ou não. E por outro lado, isto aqui é uma outra coisa que é o seguinte. Imagina, plantas artificiais. Por norma, aquilo que iria acontecer era esta palavra-chave, que é de plantas artificiais, tem um volume de 2.400. Ou seja, existem 2.400 pessoas em Portugal, ativamente por mês, à procura de plantas artificiais. Ótimo. Mas será que elas vão efetivamente comprar plantas artificiais? E esse é um ponto que tu tens que analisar, que é a intenção de pesquisa. Porque, por norma, as pessoas vão atrás deste volume. E é super interessante o facto de tu atraís muitas pessoas para dentro do teu site, mas se aquilo não vende, ou seja, se a tua loja não vende, como é que tu vais pagar as contas? Ah, olha, eu queria pagar agora o IVA, por exemplo, com nada mais, nada menos do que 100.000 pessoas dentro do meu site. E o Estado vai te dizer, olha, ótimo, parabéns por isso, mas nós não aceitamos essa métrica. Aqui é euros. Podes pagar por multibanco, cartão de crédito, dinheiro, à vista, o que tu quiseres. Mas esse ponto nós não aceitamos.
eu estou a levar isto para o extremo e a brincar, mas a verdade é que selecionar palavra-chave é um trabalho que exige algum rigor, no sentido de tu não podes ir só por este número, porque é uma métrica que potencialmente está aliada a um ego, que é o facto de eu quero aparecer em primeiro lugar para isto. Mas se calhar aqui vais trabalhar mais marca, as pessoas não têm muita noção daquilo que potencialmente estão à procura, é plantas artificiais, ou seja, é uma palavra super genérica, e se calhar não vai aportar tanta rentabilidade à tua loja online. E por isso é que eu criei esta ferramenta. Para quê? Para te ajudar a entender o estilo. Olha, este é o contexto do meu negócio. Será que essa palavra faz sentido para o contexto do meu negócio e para aquilo que eu ambiciono a faturar? Sim, não, talvez. E esse é um ponto que nós vamos ver. Então, basicamente, bem-vindo à nossa ferramenta de pesquisa de palavra-chave. Essencialmente é nada mais, nada menos do que um Google Sheets que é composto por 4 folhas, ok? Eu vou-te mostrar todas elas individualmente e depois mostro como é que a ferramenta funciona na prática. Então, basicamente o que é que acontece? Primeiro ponto de todos, nós temos aqui o idioma dos dados. Eu começo isto com uma folha de controle, que esta folha inicial, ok? Que tu vais ver aqui os campos todos, é nada mais nada menos do que a minha folha de contexto, ou seja, é a folha de contexto sobre o negócio, sobre a minha loja online. E é importante porquê? Porque eu vou estar a trabalhar com inteligência artificial e ela vai ter que entender o contexto do meu lado para filtrar palavras-chave e dar mais informações, mas sempre aliadas ao meu contexto. Se tu não lhe des contexto nenhum, eles não vão fazer ideia se aquilo vai fazer sentido para ti ou não. E porquê que eu escolho aqui o idioma dos dados? Basicamente, pensa assim. No caso, esta é uma loja que é fictícia, ok? É de plantas artificiais, somente para o exemplo, mas a base é esta. Pensa que tu tens uma loja online que ataca mercado externo, ou seja, que essencialmente vai, por exemplo, para os Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, ok? Mercados que falam inglês. E que, por exemplo, tu até vendes bijuteria, ou seja, brincos, piercings, anéis, colares, ok? E estás a falar de jewelry. É uma simples palavra. Porém, a palavra escreve-se de maneiras diferentes nos Estados Unidos, por exemplo, e no Reino Unido. Então, este ponto do idioma é importante para que tu escolhas, por exemplo, se tu queres essencialmente aparecer, ou seja, se o teu conteúdo está targetizado a alguma geografia. Neste caso aqui é português de Portugal, para também não existir variações com o Brasil e tudo mais. Isso é importante para a inteligência artificial ter a consciência para onde é que tu estás a fazer target e é importante para te trazer esses resultados mais ao detalhe, ok? Depois, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a coluna C, que é o contexto sobre o site, sobre o negócio, ou seja, sobre a minha loja online. Eu escrevi em português, a loja não existe, por isso eu escrevi assim meio que ficcionado, como é óbvio, não é? Mas a ideia é que nesta coluna C tu escrevas o máximo de detalhe possível sobre a tua loja online. Ou seja, dá o máximo de detalhe sobre o teu negócio. E o que eu fiz é, na coluna B, é uma tradução, ou seja, com uma fórmula do Google Translate, que basicamente ele vai-me traduzir de português para inglês, essencialmente esta é a fórmula, e é só porque todos os prompts que eu utilizo dentro da inteligência artificial são todos em inglês, mas se eu partilhar isto com um cliente ou se eu partilhar com a equipa, se ele agiliza o processo, escreve em português, não te preocupes que isto traduz automaticamente. E está tudo ótimo em relação a isso, ok? Agora, o que é que eu tenho mais aqui? Tenho qual é que é o nome da marca, qual é que é o domínio, ou seja, qual é que é o site, em termos de domínio, basicamente é isso. Depois qual é que é o objetivo, se é vendas, se é leads, por exemplo, neste caso aqui como estamos a olhar, única e exclusivamente para lojas online, é vendas. E depois vou só puxar aqui um bocado para a frente, para te mostrar algumas coisas. Que é o seguinte, ou seja, eu aqui tenho nada mais nada menos do que este ponto de meta quantitativa, e que eu digo que são 100 mil euros. E depois tenho o resultado atual, que são 70 mil. O que é que isto significa? Significa o seguinte, que é, meta quantitativa é, Rui, quanto é que tu gostarias de ter no final do ano? Ou seja, imagina, dia 31 de dezembro, vamos abrir uma garrafa de champanhe e vamos comemorar que tu atingiste quanto? E no meu caso seria 100 mil euros. Ou seja, nós no ano vamos faturar 100 mil euros. São números fictícios, ok? Só para mero exemplo. Só que, qual é que é o ponto aqui? Eu pus aqui o resultado atual, que é para saber, nos últimos 12 meses, eu faturei 70 mil. Ou seja, eu quero crescer 30 mil euros face ao período homólogo, por assim dizer. Então o que é que acontece? A ideia é tão simples quanto esta.
é tu começares a dar aqui contexto e, por outro lado, eu quando for analisar as palavras-chave, eu tenho um contexto face ao meu objetivo sobre a minha métrica. A minha métrica neste caso aqui vai ser faturação, 100 mil euros. E vai ser muito mais fácil depois para mim entender se aquela palavra-chave vale a minha taxa de esforço ou não. Porque se aquela palavra não libertar quase margem nenhuma, ou seja, entenda-se, vendas, talvez não vá começar por ali, porque ela não me vai ajudar neste objetivo de meta quantitativa. Entendes? Essa é uma das lógicas aqui no processo. Paralelamente a isso, o que é que eu tenho mais? Tenho aqui taxa de conversão. Essencialmente, esta taxa de conversão é quanto é que tu convertes atualmente no teu site. Eu meti 2%, é meramente, e é um exemplo, ou seja, é fictício, ok? Mas tu metes a taxa de conversão que tu achas que tens, ou não vamos pôr pelo acho, com muitas aspas, ok? Vais ao Google Analytics e vês. Depois, eu tenho aqui quanto é que, em média, as pessoas despendem na tua loja. Então eu meti 125 euros. Ou seja, em média as pessoas investem na minha loja online 125 euros. E este é um valor de média. Tu vais e vês qual é que é o ticket médio dentro da tua loja online. E neste caso, 125 euros. Depois eu tenho aqui sessões atuais. Ou seja, quantas pessoas atualmente nos últimos 12 meses é que eu tenho dentro do meu site? 40.469. E depois tenho novos utilizadores, 37 mil, ok? Esse é o ponto. Isto são dados que tu tiras do teu Google Analytics. No meu caso, eu inventei, ok? Só para a ferramenta funcionar e te mostrar o exemplo. Depois eu tenho aqui volume de pesquisa e tenho projeção de sessões. E qual é que é aqui o ponto do volume de pesquisa? A ideia é esta. Pensa. Tu vais analisar uma catrafada de palavras-chave, ok? E eu quero que tu tenhas a consciência do seguinte, que é, com essas palavras-chave todas, qual é que é o volume que tu necessitas ter para faturar aqueles 100 mil euros que nós tínhamos visto? Então, basicamente, se tu quiseres, efetivamente, o que vai acontecer é 15.055. Ou seja, por mês, eu preciso de um volume de pesquisa de 15.055 de volume de pesquisa para eu conseguir faturar aquilo. Porquê? Porque se eu tiver 15 mil de volume de pesquisa, vou arredondar, ele vai-me gerar 4.818 sessões. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte: o total das palavras-chave que tu vais ter que arranjar tem que gerar 15 mil de volume de pesquisa para tu conseguires levar 4.818. Como é que chegas a estes valores? Basicamente é o seguinte: isto essencialmente é nada mais, nada menos do que eu pegar no número que tu tens de sessões, ok? E eu vou dividir por 32, que normalmente o que acontece é, eu vou pegar no... Isto são dados estatísticos, ok? Que tu consegues encontrar na internet, tranquilamente, vários estudos que existem no SEMrush, SimilarWeb e por aí vai, de quanto é que recebe cada posição no Google. Ou seja, o primeiro lugar, normalmente, tem um CTR, entenda-se, um rácio entre impressões e cliques de 32%. Entenda-se. Em 100 pesquisas, 32 pessoas clicam no primeiro resultado do Google, orgânico. Então, aquilo que eu quero saber é, olha, pegando naquele total, este é o valor que eu necessito de ter para cumprir o meu objetivo. São 15 mil. Ok, tudo ótimo em relação a isso. Então, agora, eu quero saber quantas sessões é que vão ser necessárias por mês para eu conseguir, essencialmente, trazer estas projeções mensais, ou seja, saber quantas sessões mensais é que são. E dá este ponto. Basicamente, eis a fórmula que tu tens ali, ok? E que podes executar. Ok? Fim da história, impecável em relação a isso. Agora, segunda folha que eu tenho. Tenho aqui uma folha que é do SEMrush, mas pode ser de qualquer ferramenta que tu utilizes. Essencialmente é eu pegar na ferramenta de pesquisa de palavra-chave, ou seja, chegar aqui, exportar todos os dados para um Excel e literalmente colar aqui. Eu não faço mais nada. Tu colas toda a santa palavra-chave que tu recebes dentro do teu Excel e colas para aqui, ok? Não tens de te preocupar com mais nada, só colas aqui e está impecável. Isto vai-me levar a um ponto que é a terceira folha. E aqui é a minha folha principal, ok? E bora lá, vou-te explicar o que é que está aqui. Essencialmente é o seguinte, coluna A, eu tenho todas as palavras-chave que vieram daquela listagem do SEMrush. Depois eu tenho qual é que é o volume de pesquisa,
a coluna A e a coluna B é um copy-paste, ou seja, não há aqui nada, não há fórmulas, não há rigorosamente nada, é ele ir buscar os dados que tu colaste do SEMrush e voltar a colocá-los aqui. Depois, eu tenho uma estimativa, que basicamente é uma estimativa acima e uma estimativa abaixo do volume de pesquisa. Acima ele meteu 30%, abaixo ele meteu 30% também. Ou seja, imagina, se tu te achares que é de um campeão e que sabes que em termos de sazonalidade as coisas andam lá para cima muito mais do que lá para baixo, então imagina que tinhas sempre uma sazonalidade alta neste tipo de palavras. Então eu meti 30%, mas tu podes alterar para aquilo que tu entenderes. E essencialmente iríamos estar a olhar para um volume de pesquisa de 12.870. Se fores uma pessoa mais conservadora, metes 30% abaixo, porque sabes sempre que aquilo são valores abaixo do que é normal, e são os picos, mas para baixo, ou seja, existindo sazonalidade de falta de potencial de pesquisa face ao que era o normal ao longo dos meses. Então daria 6.930, ok? Isto é só para meramente de estatística e para pessoas que são ansiosas, estilo eu, de terem uma noção de realidade. Okay, se for um bocado acima, quanto é que eu posso ambicionar? Se for um bocado abaixo, entenda-se, se houver quebra na pesquisa, quanto é que eu posso levar de pancadão, basicamente. Depois eu tenho aqui relevância global, que está dividida em dois blocos, que é o quê? Basicamente, a palavra plantas, ok? A palavra plantas, quão relevante é eu utilizá-la na minha loja online face a todo o contexto que tu tens da minha loja online, ou seja, entenda-se, de plantas artificiais. Lembrando, a minha loja é uma loja de plantas artificiais. Será que faz sentido eu investir na palavra plantas? Talvez sim, talvez não. E o que a minha ferramenta me diz é, olha, em termos de relevância é 2, numa escala de 0 a 10, ou seja, pouco relevante. Taxa de esforço, 8. Vais-te esforçar bastante para uma coisa que não vai trazer grande relevância, entenda-se o teu objetivo. Faturação. Então, esse é um dos pontos. Paralelamente a isso, o que é que ele vai dizer? Ok, mesmo que tu queiras dar seguimento a esta palavra-chave, em que fase do funil é que ele se encontra? Topo do funil, meio do funil, fundo do funil. Ele diz, olha, está no topo, é numa fase de awareness, as pessoas não têm grande noção sobre aquilo que estão à procura. É plantas, pode ser qualquer coisa, ok? Pode ser nomes de plantas, pode ser quais são as melhores plantas para ter no escritório, tu não fazes ideia. Ou seja, é uma palavra super genérica. Depois, qual é que é a intenção de pesquisa? Neste caso aqui é informacional. Por outro lado, temos aqui tipologia de página, que é se eu quiser criar uma página para esta palavra-chave, que tipo de página é que eu haveria de criar? Então, no caso, é uma página de guia, ok? Ou, por exemplo, uma página de uma ferramenta, pode ser tipo, criar um simulador, imagina, simulador das melhores plantas para tu teres na tua sala, por exemplo. Estou a inventar, ok? Mas é só para entenderes o conceito de tipologia de página aqui. Atenção que isto que está aqui, basicamente é através, e depois tu vais ver, de uma listagem minha. Ou seja, eu dei uma data de tipologias de página que eu normalmente crio em lojas online e que, por sua vez, eu parametrizei do estilo, olha, para essa palavra e todos os dados que tu tens aqui, o que é que tu aconselhas mais? E ele diz, olha, cria um guia ou uma página de ferramenta, por exemplo, ok? Como é óbvio, é para o meu contexto. Para o teu caso, pode ser outra coisa qualquer. Depois, vou só puxar aqui, tem aqui mais dados, que é potencial de sessões, entenda, se tu quiseres apostar naquela palavra-chave, quantas sessões é que aquilo vai gerar, ou seja, neste caso vai gerar 3.168, depois quantas conversões é que vão gerar, 63, e qual é que é o potencial de revenue, ou seja, aquela palavra-chave potencialmente vai-me gerar de faturação 7.875 euros. Impecável em relação a isso. Depois tem aqui um ponto de controle de status, que essencialmente o que ele vai fazer é nada mais nada menos do que por analisado, não tenho interesse nesta palavra e o processo está concluído. E isto aqui é um ponto que é nada mais nada menos do que híbrido, que é um elemento de se eu confirmo que esta palavra-chave faz sentido para mim ou não, ou seja, meto sim ou não, e se for sim, o que eu faço é todas as palavras que eu selecionei como sim, eu vou contabilizar e no final ele vai-me gerar aqui o ponto de total de revenue que aquelas palavras me vão gerar. Ou seja, todas as que eu picar sim, eu depois no final consigo entender quanto é que essas palavras potencialmente me valem e ver se faz sentido ou não face ao meu objetivo. Ou seja, neste caso, todas as que eu selecionei como sim, vão gerar 2.625 de potencial revenue. Ok? Agora, tem aqui um ponto interessante, que é o seguinte.
Lembras-te quando eu te falei há bocado de flores ou daquelas palavras com IKEA e tudo mais? Então imagina o seguinte, tem aqui IKEA plantas artificiais, ou seja, esta é uma palavra que potencialmente não iria fazer sentido nenhum para mim, ou por exemplo esta aqui de plantas artificiais IKEA, ou flores secas IKEA, ou Leroy Merlin plantas artificiais, não faz sentido nenhum para mim em termos de palavra-chave, porque essencialmente são marcas das quais eu não comercializo dentro da minha loja online, portanto não vale a pena ir atrás delas. O que é que eu fiz? Tão simples quanto isto, que é, eu utilizei a inteligência artificial para de uma forma rápida eu entender que, ok, estas palavras não têm interesse para mim, nem sequer vale a pena tu ires te esforçar para me arranjares outro, ou seja, qual é que é a relevância global, qual é que é a fase do funil e por aí vai. E já agora, já que te estás a dar este trabalho e que entendes que isto não tem interesse, eu criei uma última folha, que é a quarta folha, de palavras-chave negativas. E eu dividi isto em dois blocos. Palavras-chave negativas, que são mais do LLM, ou seja, aquelas palavras que a inteligência artificial tende a utilizar muito e que eu não quero que ela utilize para não parecer que foi escrito por inteligência artificial ou algo dentro desse estilo. Então eu tenho aqui uma lista vasta de palavras e, por outro lado, todas as palavras que ele identifica como não fazem sentido, ele cola-as aqui. Ou seja, são palavras-chave negativas do site em concreto. Rui, mas por que raio é que isto é interessante? Olha, se fores fazer Google Ads, já tens meio de trabalho feito, que é o facto de teres aqui uma folha só com palavras-chave negativas que tu podes utilizar nas tuas campanhas, poupas dinheiro. Depois, se fores criar conteúdo via inteligência artificial, sabes que em momento algum vais poder dizer estas palavras. Então tu estás-lhe a dar já um filtro a priori de não escreves sobre isto, não menciones este tipo de conteúdo nos meus conteúdos, basicamente, e a minha marca não fala sobre isto. Isto é bastante interessante porque é um filtro e, mais uma vez, estás a dar contexto à inteligência artificial sobre aquilo que tu queres produzir. Então é importante tu teres isto. Mas, voltando outra vez aqui à nossa folha, só para te dar mais um ponto, depois de eu analisar isto tudo e escolher aquelas palavras que efetivamente fazem sentido, a inteligência artificial vai correr uma segunda vez e vai-me dar nada mais, nada menos do que isto, que é Google Autosuggest. O que é que isto significa? Significa o seguinte, que é pessoas que vão ao Google e procuram por plantas artificiais também procuram por X, Y e Z, que é isto que está aqui. Só qual é que é o desafio? Por exemplo, se tu fores ao Google e procurares por plantas artificiais, que o autosuggest é exatamente isto. Chegas aqui ao Google, procuras por plantas artificiais, metes o teu cursor do rato e é isto que está aqui, ok? Plantas artificiais IKEA, IKEA plantas artificiais realistas, para a sala e por aí vai. Como tu vês, tu vais ter que entender quais são as palavras que aqui estão que fazem sentido para ti e copiá-las para dentro do teu Excel. Como é claro, eu não fui fazer isso à mão. Então eu tenho aqui dois pontos, que é o primeiro ponto, fazer scrape, ou seja, retirar todas as palavras que estão no Google Autosuggest para plantas artificiais, de uma forma automática, e paralelamente a isso, filtrar, face ao meu contexto, aquelas que não têm sentido, manda fora. Ou seja, não estejas a poluir o meu Excel, porque me vais dar um trabalho em duplicado que eu não quero ter numa ótica de tentar ver quais são as palavras que fazem sentido para a minha loja online, ou não. Por outro lado, eu tenho aqui uma coisa chamada People Also Ask, ou seja, PAA, que é do estilo. Quem procura por plantas artificiais tem estas questões sobre este tópico. E vou-te dar aqui um exemplo, porque basicamente, se fores procurar por plantas artificiais, não te aparece logo aquilo, mas eu procurei por detox e esse People Also Ask é isto. Ou seja, as pessoas também perguntam, por X, Y e Z. São perguntas que basicamente as pessoas fazem correlacionadas com a palavra-chave que tu procuraste. Impecável em relação a isso. Só que, mais uma vez, eu saquei isso, ou seja, fiz scrape disso também automático e filtrei, no fundo, para todas as palavras que fazem sentido para a minha loja ou não fazem sentido para a minha loja. E fui filtrando. Como é óbvio, tu vais ganhando cada vez mais filtros e percebendo, estilo, ok, isto não faz sentido, isto não faz sentido, e tudo o que não fizer sentido, tu colocas aqui. Palavras-chave negativas. Vou-te dar um bom exemplo, ok? De coisas que saltou aqui à vista e que não faz sentido. Por exemplo, tens aqui como... Oi, desculpa. Como limpar... Não, como limpar não. Onde é que estava? Está aqui. Ok? Que é basicamente isto. Ou seja, como limpar plantas artificiais de aquário.
Estilo, aquário é uma palavra que não faz sentido para mim, então o que eu iria fazer era, eu apagava isto aqui, ia ali e basicamente colocava aqui aquário. E agora, quando eu for correr a minha ferramenta de inteligência artificial, novamente o que vai acontecer é que ele já não vai apagar, ou seja, já não vai apanhar nada relacionado com o aquário. Como é óbvio, atenção, isto não é ainda 100%, porque convém que tu leves um belo de um filtro e se tu já souberes palavras-chave negativas a priori, coisas que tu não queres que apareça, escreve logo aqui, vai-te poupar NN tempo e trabalho. Mais uma vez. Mas mesmo assim já te dá um belo par de horas a ganhar. Depois, o que é que tenho aqui? Tenho mais algumas colunas, que é o URL indexado. Basicamente eu vou ver, via Google Search Console, qual é que é a página, a melhor página do meu site para plantas artificiais. Entenda-se, a que tem mais cliques, a que tem mais impressões. Qual é que é o melhor URL? Porquê? Porque se eu já tiver uma página para aquela palavra-chave, ótimo, eu só tenho que otimizar, de forma a que ela consiga ter melhor performance na SERP. Esse é o meu objetivo. Neste caso, como o site é fictício, ele não te vai aparecer aqui nada, mas tu só vais ter que ligar o Google Search Console, se tiveres propriedade sobre esse site, e está tudo ótimo. Ele vai-te dizer logo qual é que é o teu URL indexado. Depois, para plantas artificiais, qual é que é o URL que está em primeiro lugar? Ou seja, qual é que é a página que está em primeiro lugar? E no caso, é a página do IKEA. Então ele mete-me aqui o URL, diz-me qual é que é o title tag, diz-me qual é que é a meta description e depois tem aqui nada mais, nada menos do que isto, que é qual é que é a tipologia da página, ou seja, olha, a página que eles criaram é a Product Listing Page, ou seja, que é uma página que vai listar vários produtos, quais é são os USPs da marca, um resumo sobre a página e tudo mais, sobre o site, e depois tem aqui alguns pontinhos de resumo sobre o site em questão. Como é óbvio, tu podes adicionar aqui um contexto sobre a página que tu quiseres, pode ser muito mais focado em SEO, pode ser muito mais focado em comunicação, ou seja, é um valente depende de ti, basicamente é isso. Mas, no geral, isto é aquilo que a ferramenta faz. Agora, por último, mas não menos importante, antes de eu te mostrar a mesma automação, eu tenho aqui um ponto que é, esta ferramenta é para ser utilizada pela equipa toda da Rank Panda e nesse sentido toda a gente tem que ter a capacidade de entrar aqui, utilizar, ir embora e adeus. Não precisa de estar a mexer em 500 ferramentas ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz foi criar aqui um menuzinho que se chama a ferramenta Rank Panda e que basicamente tem neste caso 4 subtópicos, que é importar dados, correr ferramenta, calcular potencial de revenue e limpar folha. Essencialmente é isto. Ou seja, se eu clicar aqui eu vou importar os dados que tu colaste do SEMrush para aqui para dentro. Correr a ferramenta é correr o processo de automação. Calcular o potencial de revenue é calcular, depois de tu selecionares quais são as palavras que tu queres trabalhar, quanto é que aquilo te vai gerar no final. E depois limpar folha é, não quero estar a trabalhar agora nas plantas artificiais, quero fazer outra coisa qualquer. Ele limpa a folha e segues o teu caminho. Rui, como é que tu fizeste isto? Excelente pergunta. Basicamente, eu utilizei uma coisa chamada AppScript da Google, que basicamente está aqui, ou seja, foi das extensões AppScript, e escrevi este script. Como é óbvio, não fui eu, ok? Eu pedi ao ChatGPT para me desenvolver todo o script, faça todas as funções que eu queria executar, mas essencialmente aconselho vivamente a utilizar isto. Se já estás habituado a trabalhar com Excel, com macros e tudo mais, isto vai ser super simples para ti. Eu não sou programador, eu não sei JavaScript, eu não sei scripts, nada, ok? Essencialmente eu tenho a ideia, sei o que é que eu quero executar, vou testando e depois isto funciona tudo perfeito aqui, ok? Então, pronto, esse é assim o ponto. Agora, dentro da nossa ferramenta de automação, vou-te explicar como é que isto funciona de uma forma simples. Então, essencialmente é o seguinte, se tu viste, eu tenho um Google Sheets, correto? E eu clico num botão e as coisas acontecem. Tudo arranca com um webhook, ou seja, sempre que alguém pressiona aquele botão, dispara a minha automação automaticamente. Eu estou a utilizar uma ferramenta chamada Make, ou seja, é uma ferramenta de automações em que tu podes simplesmente ir acoplando vários módulos e no final ele vai executar esse processo. Por isso é bastante interessante que tu numa primeira fase saibas qual é o processo que tu queres executar ou manualmente que processo é que tu irias fazer para depois transpor para inteligência artificial e automações. Mas isto é o Make, bem-vindo, ok?
E, essencialmente, o que é que nós utilizamos aqui? Módulos de webbook, ou seja, um módulo de entrada do webbook. Depois, eu utilizo aqui as minhas folhas do Google Sheets, ou seja, para ele retirar todos os dados da minha folha de controle e da minha folha das palavras-chave, que é onde eu vou trabalhar, ok? Depois eu gravo tudo o que está aqui em variáveis, para não haver azar, ok? E, essencialmente, esse é o primeiro ponto de todos. Dito isto, o que é que vai acontecer? Tão simples quanto isto. Tu chegas aqui e adicionas um iterator, que basicamente é o seguinte. Eu quero que esta ferramenta de automação corra linha a linha, ou seja, que eu vá aqui ao meu Excel e ele vai primeiro varrer a palavra de plantas, depois quando executar todo o processo de automação passa para plantas artificiais, depois para flores artificiais e por aí vai, ou seja, linha a linha. Para tu executares isso, tens que pôr um iterator e basicamente vais o array, ou seja, aquilo que ele vai filtrar para ele saber quando é que tem que saltar para a outra linha, é o número da linha, ou seja, o raw number. Eu tenho isto dividido em duas fases, ok? Basicamente, a primeira fase é aqui a de baixo, onde eu vou avaliar o contexto da palavra-chave. Ou seja, eu tenho um módulo de inteligência artificial que, numa primeira fase, ele vai olhar e dizer assim, ok, faça o contexto da tua loja online, será que esta palavra-chave faz sentido ou não? Se a palavra não fizer sentido, o que ele vai fazer automaticamente é adicionar aqui este ponto de sem interesse. Ou seja, estilo, eu não tenho interesse nesta palavra-chave porque ela cumpre todos os filtros que tu meteste de, ok, isto não faz sentido nenhum para a tua loja online. Então, ele mete automaticamente aqui sem interesse. Se o avaliador da palavra-chave der luz verde, ele essencialmente vai passar para aqui e vai executar 3 blocos. Que o primeiro é identificar qual é que é a intenção de pesquisa, o segundo é identificar qual é que é o ponto da fase do funil, o terceiro é a tipologia da página e por último e não menos importante, a relevância global. Agora, coisas que podem estar a passar na tua cabeça, que é, ok Rui, que bolinhas, ou seja, que módulos são estes laranja que tu tens aqui? Eu utilizo uma ferramenta de inteligência artificial que se chama Strico. Pensa num ponto em que tu pagas uma ferramenta e lá dentro tens acesso a uma catrafada de modelos de inteligência artificial. Entenda-se OpenAI, Claude AI, Llama, Perplexity, Gemini, tens uma data deles, tens o DeepSeek, ou seja, eles vão adicionando cada vez mais, ok? E tu pagas um e está ótimo, não precisas de pagar mais. Lembrando, isto não substitui o ChatGPT, ok? Isto é para tu utilizares as APIs. Eles têm um modelo de crédito, eu comprei esta ferramenta em lifetime deal, ou seja, eu paguei uma vez e não pago mais, ok? E tenho acesso a ela para utilizar muitas vezes. Por isso, eu aqui escolho vários, mas mesmo vários modelos. Por exemplo, na intenção de pesquisa eu estou a usar o Gemini Pro 1.5, mas se eu abrir aqui, essencialmente, vou-te mostrar, tu tens aqui muitos, ou seja, tens da Amazon, da Anthropic, tens o DeepSeek, tens o Google, já tem outro Gemini, tens o Pro 2, tens o Flash, tens o Llama, tens o Mistral, ou seja, tens mesmo muitos, Perplexity, o Qwen, ou seja, tens até o Grok, portanto, tu tens mesmo muitos modelos que podes escolher. Eu essencialmente vou escolhendo diferentes mediante aquilo que eu necessito e eu meto sempre os meus prompts, como te disse, em inglês. Como estás a ver, eu dou aqui uma data de informações, também como é que é o output que eu quero e pronto. Este é o ponto. Ou seja, eu aqui vou proceder a este processo todo de intenção de pesquisa, fase do funil, tipologia da página, a relevância global, ok? E no final ele guarda todas as variáveis e além disso guarda-me todo o conteúdo dentro do meu Excel. Ou seja, ele vai pôr tudo isto que está aqui. Pontos desafiantes. Nesta vertente aqui da relevância global, o truque está muito assente no prompt que tu lhe dás. Porquê? Porque imagina, se tu lhe dares um prompt mais ou menos fraquinho, o que vai acontecer é que ele vai-te olhar para o volume de pesquisa e ele vai dizer que isto tem uma relevância brutal. Porém, não é verdade, porque esta palavra-chave é super informativa e não tem uma conotação de venda, ou seja, tu não vais gerar vendas através desta palavra. Podes gerar numa fase mais à frente, que é um dano colateral, ou seja,
está a trabalhar awareness e, por conseguinte, mais à frente, essa palavra vai-te gerar vendas, porque a pessoa vai continuar a pesquisar e tudo mais. Mas, se tu estás a criar uma loja online do zero, ou se tu queres vendas mais rápidas, tu deves começar do fim do funil para o princípio e nunca do princípio para o fim. Porquê? Porque tu queres as pessoas que estão mais perto da fase de compra, para tu alavancares o teu negócio e, por sua vez, teres dinheiro para investir em publicidade ou outras coisas, ok? Outras ferramentas, melhorar o teu serviço pós-venda, não faço ideia. Mas a ideia é essa, ou seja, escolhe palavras que efetivamente trazem faturação. E daí te dizer que esta relevância global, tu tens que afinar muito bem o teu prompt para que ele tenha esse contexto principal da intenção de pesquisa, que ele entenda que a relevância não é só pelo facto de ter um bom volume de pesquisa, ok? Então isso aí é importante. E se tu fores ver, por exemplo, eu aqui na relevância global, eu já utilizei o Claude AI, ou seja, o Claude 3.7. Porquê? Porque eu dou-lhe uma data de informações, digo-lhe qual é que é a task, dou-lhe aqui uma data de coisas, ok? Porquê? Porque, essencialmente, eu quero que ele tenha a consciência que não me dês ou seja, este valor, esta métrica, só porque sim. Não é esse o objetivo. Eu quero que tu me digas algo, mas que existe essa reflexão sobre todo o contexto para entender, ok, isto é relevante, não é relevante, vai ao encontro do meu objetivo ou não vai ao encontro do meu objetivo. Portanto, esta é a primeira fase da ferramenta. Entenda-se, eu aperto aqui o botãozinho de correr a ferramenta e ele vai-me dar todo este bloco que aqui está, ok? Impecável em relação a isso. E já vou pôr a ferramenta a funcionar, ok? Por último, não menos importante, o que vai acontecer é, tu analisas estas palavras, ok? Ele faz esse primeiro ponto aqui, e o segundo passo tem a ver com o elemento de, tu tens que ir aqui manualmente e dizer, ok, esta palavra faz sentido para mim, esta palavra não faz sentido, ou seja, tu tens que picar se sim ou não. A partir do momento que tu picas sim ou não, tu picas todas as palavras-chave que foram analisadas e fazes calcular potencial de revenue. E ele vai-te dar quanto é que isto faz de revenue que está aqui, ok? Por exemplo, vou-te dar um exemplo concreto. Imagina, eu agora pus sim nesta, ok? Vou clicar aqui em calcular potencial de revenue, este número vai alterar e isto vai alterar também para concluído, ok? Viste? Mudou e o potencial de revenue também mudou. Porquê que eu fiz isto? Porque todas as palavras que têm o status de concluído vão correr esta parte da automação. Que é o quê? Eu tenho aqui um módulo de Google Autosuggest. Essencialmente é o seguinte. O URL é este. Ou seja, se tu fores a este URL que aqui está, ok? Eu vou-te explicar o que é aqui está. Isto é um URL do Google, ok? Eu não estou a fazer nada de ilegal ou nada por aí além, ok? E essencialmente é o seguinte. Tu consegues ter acesso a esse Autosuggest. Só tens de preencher qual é que é o idioma da SERP que tu queres, qual é que é o país, qual é que é o idioma novamente e qual é que é a palavra-chave. Ele vai-te dar uma lista de palavras que, olha, quem procura por isto também procura por aquilo. Este é o URL, ok? Do Autosuggest. Perfeito em relação a isso. Eu guardo as palavras-chave e depois o que eu faço é organizar essas palavras-chave. Vou organizá-las todas, ok? E vejo se o idioma for em português, eu corro a parte de cima. Se o idioma não for em português, corro a parte de baixo. O que é que acontece? Se for português, numa primeira fase eu tenho aqui o ponto de vai à listagem de palavras-chave negativas, guarda todas as palavras-chave negativas numa variável, depois de teres executado isso, filtra as palavras-chave que são interessantes, mas tu vais filtrar as palavras-chave consoante o contexto, a língua, a marca, todas as palavras-chave que eu não quero que tu utilizes e a palavra-chave target em concreto. Olha, eu quero que tu faças target para isto. Eu quero que tu filtres de uma forma semântica, vejas se existem duplicados ou não, se existir, remove. Tens que ter super atenção à parte contextual e das palavras-chave negativas que eu não quero que tu utilizes, ok? Tens que alinhar através da parte linguística geográfica, ou seja, isto é para português de Portugal, por isso se apanhares algum termo em brasileiro ou algo que tenha correlação com o Brasil, evita, não é esse o propósito. Ou seja, tem aqui uma data de coisas, ok? E depois dou-lhe a lista total. E ele vai, lista-me isso e guarda-me o autosuggest. Eu faço a mesma coisa para inglês, mas aqui eu ainda sou mais restrito na parte geográfica, para ter aquele ponto de atenção de
toma muita atenção se esta palavra está bem escrita, se fizer target para o Reino Unido ou se fizer target, por exemplo, para a América, porque pode haver aqui formas de escrever diferentes, então não considero essa palavra-chave. Por exemplo, ok? Depois, eu tenho nada mais, nada menos do que a parte do People Also Asked, ou seja, pessoas também procuram por isto, em que eu vou organizar as palavras-chave. E o que é que eu faço aqui? Essencialmente é o seguinte, eu tenho um prompt que eu peguei em todos os princípios de palavras, ok? De perguntas, desculpa, e eu meti só o exemplo em espanhol, ok? Mas tu podes pôr da maneira que tu quiseres. Mas eu quero que ele pegue em todos os princípios de perguntas, estilo o quê, para, como, ou seja, porquê, qual, uma data de perguntas, ok? Que estão aqui, ok? Está aqui os princípios todos. Só que qual é que é o objetivo? É eu entender que, ok, esses são os princípios de perguntas todas que tu tens, o idioma é em português. Então, se for em português, ótimo. Se for em francês, traduz-me para francês. Se for em espanhol, traduz-me para espanhol. Se for em inglês, traduz-me para inglês. O que for, ok? Traduz o princípio das perguntas. Essencialmente, o que eu fiz foi, ok, eu vou perguntar perguntas, estilo, o quê? O quê? E qual é que é a palavra-chave? Então, basicamente, eu guardo aqui a tradução, ok? Aquela palavra que é o quê, se for uma tradução em português. E tem aqui um módulo de People Also Asked. O que é que eu fiz? O URL é exatamente igual. Do AutoSuggest, ok? Só que o que eu fiz foi a palavra-chave é tradução mais a palavra-chave, que é o quê mais plantas artificiais. O quê plantas artificiais? E eu vou ver todas as palavras que são perguntas correlacionadas com o quê plantas artificiais. Ou como plantas artificiais. Qual plantas artificiais. Onde plantas artificiais. E ele vai-me dar, para todas as perguntas, uma listagem. Ele organiza as palavras-chave, guarda todas numa única parte da automação. Se for em português, ele vai aqui e filtra quais são as palavras-chave que são interessantes. Claro está que leva uma camada de pesquisa de palavras-chave negativas, ok? As palavras que não têm interesse. E ele filtra-me quais são aquelas que fazem sentido, ok? E, essencialmente, dá-me todas as perguntas correlacionadas com plantas artificiais que ele fez scrape anteriormente e guarda aqui. Por último, não menos importante, tenho aqui um módulo que é, não sei se te recordas, mas na nossa ferramenta nós temos nada mais, nada menos do que isto que está aqui, que é o URL indexado. O que é que acontece? Este URL indexado, eu no caso eu não tenho nada. Ou seja, porque é um site. Ou seja, porque é um site fictício. Mas no teu caso iria aparecer aqui o URL e há um módulo de Google Search Console, tu vais fazer um report, ou seja, vais sacar um report do Google Search Console, ver se existe uma página. Se existir, eu essencialmente utilizo uma coisa que é o Data for SEO, que essencialmente ele vai sacar, ou seja, ele sacou-me o URL, ok? Sacou-me todas as métricas do Google Search Console e agora vai para o Data for SEO, que é uma API de SEO, que essencialmente ele vai-me ver qual é que é a palavra-chave, qual é que é a localização. Eu aqui pus Portugal e português, mas tu podes pôr, se tu guardaste, eu tenho aqui o idioma e tenho aqui o país, e tu podes pôr aqui as variáveis, ok? E ele essencialmente muda-te dinamicamente, não tens de preocupar com nada, mas este módulo ele vai-te sacar quais são as páginas que estão posicionadas para aquela palavra-chave no Google em português de Portugal. Só que o que acontece? Eu quero somente o tipo que está em primeiro lugar. Ou seja, só quero o tipo que está em primeiro lugar. E é o que ele faz. Ele guarda essa variável. Eu limpo o URL para não existir formatações, ou seja, tirar o www, https, blá 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 blá. E utilizo o módulo de scrape do site, que é http://url. Ou seja, por exemplo, ikea.pt barra aquilo tudo que ali está. Eu transformo o HTML do site em texto e tenho aqui um módulo de sumário, ou seja, estilo, analisa-me este site e com base nos pontos que eu quero que ele analise, dá-me esse resumo, que essencialmente era aquilo que tu viste aqui. Como é óbvio, este resumo pode ser variável, ou seja, tu podes utilizar várias coisas aqui, ou seja, podes ser muito mais focado para SEO, pode ser muito mais focado para on-page, por exemplo, ou seja, uma data de coisas que tu podes personalizar. A ideia aqui é dar-te a ideia do potencial que existe à volta disto. E este é um ponto que, se tu olhares, tudo o que aqui está não é tão complexo assim, ok?
isto que está aqui não é tão complexo assim. Tu montas uma vez, eu quis-te mostrar o potencial que existe, porque inteligência artificial não é só para criar texto em SEO, inteligência artificial pode-te ajudar em muitas tarefas, e se tu acoplares a vertente da automação, isto agiliza muito o teu tempo e o teu trabalho. E este é o ponto, que é o facto de, se eu olhar isto numa ótica de 4 horas, essencialmente o que vai acontecer é tão simples quanto isto. Eu vou limpar a minha folha, ou seja, limpei a folha, e vou-te mostrar como é que isto funciona na prática, para tu veres o tempo que potencialmente posso estar a demorar. Então, eu clico aqui onde diz importar os dados, ele importou os dados, ok? E para tu veres a ferramenta a funcionar, eu vou só clicar aqui para pôr isto a correr, e vou clicar aqui na ferramenta onde diz correr ferramenta. Ele já está, ou seja, disse que disparou o e-book com sucesso, e se tu viste ele já está ali, e agora está a correr aqui, e ele vai correr palavra-chave a palavra-chave, ok? Essencialmente é isso. E uma já está, ou seja, já tens aqui esta relevância 3, tens aqui, já foi analisado, e basicamente tu só tens que dizer se confirmas ou se não confirmas, a informacional, a taxa de esforço, ou seja, ele vai-te fazendo isto. Já tens aqui outra, ou seja, eu não estou a fazer nada e está a trabalhar por mim. Qual é que é o propósito? O propósito é, essencialmente, tu correres isto tudo e tu fazeres um rácio que é, pensa quanto é que tu custas à hora, ok? Quanto é que tu custas à hora? E vou-te dar um exemplo. Por exemplo, imagina que tu prestas um serviço SEO e vou-te dar um exemplo médio, ok? Tu custas 35 euros a hora, ok? Esse é o teu custo operacional, ok? 35 euros a hora. Eu disse que tu irias demorar 4 horas a fazer pesquisa de palavra-chave. Ou seja, se nós fizermos uma conta simples, 4 vezes 35 dá 140 euros. Ou seja, tu fazes uma pesquisa de palavra-chave, custas 140 euros, ok? Isso é quanto custa a organização, a tua empresa, o teu custo operacional, são 140 euros. Quanto é que custa tu montares isto e essencialmente correres a ferramenta? Cêntimos. Isto custa cêntimos. Onde é que está o máximo de tempo alocado aqui? A tu montares isto. Mas tu montas uma vez, podes ir personalizando algum tipo de prompt para isto ser mais prático para o modelo de negócio em concreto e por aí vai. Lembrando que tudo o que tu estás a ver aqui foi adaptado única e exclusivamente para a vertente de e-commerce, mas tu podes adaptar isto para lead generation, o que tu entenderes, para afiliação, negócios locais, o que tu entenderes. Mas eu só te quero mostrar que a potencialidade está aqui. Ou seja, neste tempo que nós tivemos aqui, okay, eu corri estas palavras-chave todas. Ou seja, eu tenho nada mais, nada menos do que 14... como assim? Não, desculpa. Eu tenho 10 linhas... desculpa, eu tenho 10 linhas aqui. Ou seja, tenho 11 linhas aqui analisadas. Ou seja, numa fração de segundos, ele analisou isto. E ele escreveu esta parte e ainda me analisou se eu tinha interesse ou não. E basicamente vamos fazer o exercício completo, ok? Que é, eu pego aqui e eu digo se confirmo ou não. Eu digo confirmo esta e confirmo esta, ok? Então, eu analisei, vi que as palavras faziam sentido para o meu negócio e tudo mais, ok? Só um exemplo para tu veres como a ferramenta funciona. Clico aqui em calcular potencial de revenue. Ele disse-me, olha, tu com essas palavras vais gerar 3.500 euros, ok? E já pôs concluída em todas aquelas. Eu agora vou novamente à minha ferramenta, que é o passo 2, faço arrancar e agora chego aqui, corro a ferramenta e basicamente ele vai fazer todo o processo de Google Autosuggest e People Also Asked e também analisar a página em concreto sobre aquele negócio. Qual é que é aqui o ponto? O ponto principal é tudo isto convém que tenha um sistema híbrido. Ou seja, não é eu carrego no botão e não faço nada. Porquê? Como tu viste há bocado, apanhei ali uma palavra que era aquário, por exemplo, que não faz muito sentido para as plantas que eu vendo na minha loja fictícia. Mas, porém, tu podias estar a utilizar outra qualquer e podia fazer todo o sentido para ti. É um valente, depende daquilo que tu queres fazer, tudo mais. Ou seja,
aí eu deixo ao teu critério. Mas este é o ponto de, eu nunca iria deixar isto tudo totalmente automático. E agora, desculpa, eu parei, só porque ele já correu uma linha, mas como tu vês, eu tenho aqui aquele ponto das plantas artificiais, do People Also Asked, da parte de nós olharmos para o People Also Asked, ou seja, para as perguntas. Tenho a parte do IKEA, tenho as plantas artificiais, ou seja, title tag, meta description, e tenho aqui tudo e mais alguma coisa em relação ao contexto da página. Isto para dizer que tu tens um potencial gigantesco para acelerar a tua loja online, para trazer resultados, e foca-te essencialmente em palavras-chave que apostam em faturar, ou seja, naquelas que efetivamente o cliente vai comprar alguma coisa. Não te foques única e exclusivamente em volume de pesquisa, isso não tem intenção de pesquisa por detrás. Analisa com super propriedade, monta o teu fecheiro e, se quiseres uma auditoria à tua loja online, já sabes, clica aqui em baixo no link que está nos comentários e teremos todo o gosto em auditar o teu site, a tua loja online, e vemos no próximo vídeo. Espero que tenhas gostado, deixa o teu like, subscreve o canal e até já.